Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, para a gente falar bastante aqui sobre Corinthians, tá? Neste vídeo vamos falar sobre Transferban, tenho novidades para trazer para vocês e sobre também Dorival Júnior e o possível pedido de demissão do treinador, tá bom? Não esqueça, fiel, o like é de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo aqui para mais corintianos. Estamos combinados? Então bora falar de Corinthians, tá? Olha, eu tenho uma informação muito boa para trazer para vocês, que é o Santos Laguna recusou o Transferban do Corinthians. Mas, corintianeiro, como assim? Como que a informação pode ser boa se o Santos Laguna disse não à proposta do Corinthians que eu trouxe para vocês? Fiel, o Santos Laguna disse não à proposta que o Corinthians fez, mas fez uma contraproposta, tá? E isso sim é uma notícia boa, porque a contraproposta não está distante daquilo que o Corinthians ofereceu para o Santos Laguna. Em outras palavras, o Santos Laguna poderia dizer, olha, eu não aceito a proposta, eu quero os 34 milhões de reais à vista. Muito pelo contrário, o Santos Laguna fez uma proposta pedindo um pouco de dinheiro a mais de entrada, e aí sim o Corinthians está... não tem o que fazer, o Corinthians vai ter que aceitar, tá? Segundo informações, eu trouxe para o Corinthians, fez uma primeira parcela de 10 milhões, uma entrada, e dividi duas parcelas aí de 12 milhões, tá, fiel? 11 milhões, alguma coisinha para dar aí os 34 milhões de reais. O Santos Laguna disse não. Segunda proposta que o Corinthians efetuou foi uma proposta de 17 milhões de reais, tá? 30% do valor e dividir aí em mais 5 parcelas até inteirar o valor dos 34 milhões. E Santos Laguna, nessa proposta, fez uma segunda proposta, né? Uma contraproposta dizendo ao Corinthians que ele aceita 70% do valor à vista, tá? Em outras palavras, o Corinthians teria que pagar 23 milhões de reais para o Santos Laguna à vista. Então, para um clube que chegou a 17 milhões, para você conseguir mais 5 milhões e dar para o Santos Laguna, não estamos tão distante do valor ofertado, até porque o Corinthians ainda recebeu esse adiantamento da Nike, cadê o dinheiro? Recebeu o adiantamento da Liga Forte União, cadê o dinheiro? Seria muito bom para nós torcedores, né, fiel? Se o dinheiro, se ele fosse explicado com o que o Corinthians está gastando, né? É lógico que você às vezes encontra isso no site, mas não específico. Isso teria que ser mensalmente obrigatório no Corinthians, devia estar no estatuto. Olha, o Corinthians recebeu 50 milhões da Nike como antecipação, beleza, 50 milhões está aqui, em folha, tá? Timbrado. Olha, com o que foi gasto os 50 milhões de reais que foi adiantado? Ó, o Corinthians pagou isso, contratou esse, fez esse, fez esse. Isso deveria ser o certo no Corinthians, tá, fiel? Apesar que também, mesmo assim, dá para enganar ainda as pessoas, né? Mas seria uma forma de nós, torcedores, ter mais informações sobre com que o dinheiro do Corinthians está sendo gasto. Por exemplo, o Corinthians recebeu da Nike 50 milhões de reais antecipado e a gente não sabe aonde foi parar esse dinheiro, se está em caixa ou se foi gasto, e se foi gasto com o quê? É isso que nós queremos saber, mas realmente o Corinthians, infelizmente, não trabalha assim, tá? Fiel, mas só pra gente não fugir aqui do contexto, o Santos Laguna recusou a proposta do Corinthians e ofereceu aí 23 milhões de reais e dividiu o resto, tá? Porém, o Corinthians não tem o que fazer, ele vai ter que aceitar essa proposta. O Corinthians vai dizer, não, isso aí nós não aceita. Aí o Santos Laguna vai falar, então paga tudo à vista então, porra, né? Não tem condições, o Corinthians vai ter que pegar aí 5 milhões, tem dinheiro do Wesley para entrar, tem o adiantamento que a Nike fez, não sei se o dinheiro da LFU, que é a Liga Forte União, o Corinthians pediu antecipação, se caiu ainda ou não, mas o Corinthians tem um dinheiro a receber, tem a Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, por enquanto, tá? Eu já trouxe informações para vocês, se deixou à disposição para ajudar o Corinthians em qualquer situação financeira possível, então 5 milhões também não é uma parcela, um dinheiro que está longe ou que está muito pesado para o patrocinadora master ajudar. Então o Corinthians tem alguns recursos que podem sim ser favoráveis ao Corinthians quitar esses 23 milhões de reais que o Corinthians aí, que o Santos Laguna ofertou ao Corinthians. O Corinthians vai ter que aceitar isso aí já, fiel, por isso que eu digo para vocês, o Corinthians vai sair do Transferban já nos próximos dias, vocês podem ter certeza disso, porque o Corinthians não tem para onde correr, vai ter que pagar os 23 milhões de reais. Só que a grande questão também é que não demora muito, já vai vir a situação do Rodrigo Garro e a situação do Matias Rojas, onde o Corinthians vai lá e vai tentar dividir novamente
para não entrar no transfer ban novamente. Então, não é uma situação tão fácil assim do Corinthians se resolver essa questão do transfer ban e a questão também aí dos novos jogadores que vêm, tá? Então, o Corinthians realmente estava bastante endividado para um clube que arrecada milhões, realmente uma situação bastante triste da gente vir aqui e comentar, tá, fiel? Mas espero que agora, com o Osmar Stabile ou com o próximo presidente que entrar, o Corinthians possa fazer uma administração mais limpa, mais honesta, para que o Corinthians aí não precise ficar indo em transfer ban e que volte um pouco a credibilidade do Corinthians no mercado da bola, porque hoje não é qualquer time que quer vender jogador pro Corinthians não, tá, fiel? Então por isso que a situação do Fabinho Soldado se encontra difícil até pelo próprio diretor executivo trabalhar por tudo que vem acontecendo, que inclusive falei bastante sobre o Fabinho Soldado, se ele cai do cargo do Corinthians ou não, lá no canal do Corintianeiro. Se você não assistiu, te aconselho você ir lá assistir o canal, que a gente tem mais de 41 mil inscritos aí no canal, tá bom? Fiel, vamos falar sobre Dorival Júnior, então vocês entenderam, né? Por que a proposta, por que o Santos Laguna dizer não foi uma ótima notícia pro Corinthians, tá? Porque agora veio a contraproposta final. Ou o Corinthians paga ou o Corinthians não paga. Então nos próximos dias estaremos livres do transfer ban. Certo, fiel? Então agora realmente sobre Dorival Júnior, tá? Porque eu trouxe informações para vocês alguns dias atrás, algumas pessoas não entenderam. Eu falei que a qualquer momento o Dorival Júnior pode pedir demissão. Não falei que ele vai pedir demissão. Fiel, eu cravei a informação para vocês ontem no canal do Corintianeiro que o Dorival Júnior vai pedir demissão. O que eu trouxe para vocês? O Dorival Júnior está totalmente descontente no Corinthians por tudo que foi oferecido ao treinador e não foi cumprido, tá? O treinador hoje trabalha com um time limitadíssimo, tendo que usar a base porque o Corinthians não tem jogador reserva. E os jogadores reservas lá que estão não estão aptos a substituir os jogadores titulares, não conseguem substituir ao mesmo nível e nem a 50% do que os jogadores jogam, tá? São jogadores que estão bem abaixo da média. Então o Corinthians, o elenco do Corinthians está super limitado. E o Dorival Júnior está irritado, porque o combinado com o Dorival Júnior foi 4 reforços da escolha do treinador. Não foi 4 reforços de oportunidade de mercado. Foi 4 reforços da escolha do treinador. Olha, eu vou escolher 4 reforços e nós vamos trazer os reforços que você quer, tá? Esse foi o combinado entre Corinthians e Dorival Júnior, e com isso o Dorival Júnior está bastante descontente com o Corinthians. Por que ele está descontente, corintianeiro? O cara ganha aí lá quase 3 milhões de reais, por que ele está descontente? Realmente é isso, fiel. O treinador já é consagrado já na sua carreira financeiramente falando. Então os caras estão mais preocupados com o seu status como treinador, para ele continuar seguindo como treinador de ponta, do que vir com 2 trabalhos ruins de Seleção Brasileira e Corinthians. Então é óbvio que o treinador fica descontente. Cara, os caras me prometeram os reforços, cadê os reforços? Tô jogando com 2 moleques da base Tô jogando com 2 moleques da base no ataque. Tô jogando aí com um time super limitado. Os meus principais jogadores machucou e não tem jogador para substituir. Os jogadores que tem para substituir são jogadores de baixo nível. Então é isso que o treinador tá irritado, e o treinador tem total razão de estar irritado sim, porque promessa é dívida, né? Você prometeu que iria trazer os caras, cadê? E com isso eu trouxe a informação que o Dorival Júnior, porque é informação, não é opinião, poderia dizer para o Corinthians que estava indo embora antes mesmo do Corinthians demitir o treinador, que o treinador não balança, tá? E não balança, informação do corintianeiro. Então a informação que eu trouxe foi essa, eu não cravei que o Dorival Júnior iria pedir demissão. Eu disse que o treinador pode pedir demissão por tudo que está acontecendo no Corinthians, e ele estava bastante descontente. Que inclusive teve um inscrito que falou assim, então vamos ver se você tá certo, vamos aguardar até meia-noite, vamos ver se você vai pedir demissão. Não foi isso realmente que eu trouxe, tá, fiel? Só trazendo sobre o Dorival Júnior aqui para vocês entenderem a informação correta. E ele pode pedir demissão, tá, fiel? Se as coisas continuarem ruins como estão, antes mesmo do Corinthians mandar ele embora, porque ele não balança, tá? Isso é informação, não é opinião, ele não balança. Só sai do Corinthians se perder a Copa do Brasil, porque o próprio Corinthians entende que não está entregando recursos para ele trabalhar. Aí no caso da Copa do Brasil, se ele sair, aí sim fica insustentável. Aí sim o Corinthians manda ele embora. Mas antes disso, vocês podem ter certeza, se as coisas continuarem ruins, o próprio Dorival Júnior vai pedir demissão do Corinthians, tá? É o que eu tenho para trazer para vocês de mais atualizado aqui. Olha, já são 2 vídeos na parte aqui da manhã, tá? Hoje ainda à tarde eu trago o 3º vídeo para vocês,
no canal do Corintianeiro. Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!